Então é isso aí, vamos lá. Mais uma vez falar sobre aquelas coisas que a gente precisa evoluir. Então, pessoal, vou tocar mais uma vez naquele assunto que é muito importante. Dando continuidade até aquela história do nosso amigo que estava muito triste para baixo com a vida desandando, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro ver muita notícia, sabe? Notícias produtivas, né? Não essas notícias que ficam enchendo a cabeça da gente de coisas improdutivas, que só deixam a gente para baixo. Primeiro porque essas coisas elas abaixam a nossa frequência, né? Abaixam a nossa frequência espiritual, permite que a gente fique sempre conectado com as frequências mais baixas, né? E, para quem não sabe, frequências baixas são onde a gente tem os seres de não-luz que estão sempre ali presentes ali para se alimentar, né, dessas coisas ruins que a gente presencia aqui, né? Então, focado de novo na questão do nosso amigo, eu estava dando uma olhada nos canais por aí. Quero deixar claro que eu não estou aqui para criticar ninguém, mas dar alguns exemplos, né, de notícias que a gente vê por aí. E aí você fica vendo alguns canais, até mesmo a televisão em alguns jornais, algumas páginas na internet, que literalmente transformam um pequeno copo d'água numa tempestade, né? E aí eu estava refletindo hoje ao longo do dia, pensando sobre essa questão. Quanto mais você vive se alimentando de coisas ruins, de pensamentos ruins, né, de fatos ruins, a tendência é que você se cerque de energias que não são muito agradáveis, né? E levando ao fato do nosso amigo lá estar numa situação bem complicada, me faz sempre pensar naquelas questões que para mim são fundamentais, né? Para mim hoje vale muito mais a minha paz, a minha tranquilidade, a minha felicidade, do que ficar imerso em brigas políticas, brigas sociais, brigas morais, né? Eu fiz um filtro esses dias de todo o conteúdo que tem. Basicamente, 90% do que a gente vê e ouve hoje é só notícias ruins. Dificilmente você vê alguma informação boa, alguma coisa que seja produtiva. Você mesmo que está aí me ouvindo, faz essa análise. Pega, por exemplo, os últimos 3 meses, quem sabe os 6 meses, 1 ano, e diga pra mim qual foi a notícia boa que você ouviu, que você falou, putz, cara, eu acordei de manhã e fiquei sabendo disso. Uma coisa boa pra gente, né? Eu fiz essa reflexão há alguns meses atrás, foi justamente quando eu decidi virar a página na minha vida. Cara, hoje dificilmente você acorda e escuta alguma notícia boa. Dificilmente, pode prestar atenção. Tudo que você vê hoje tem a intenção de causar o temor, causar medo, causar angústia, causar tristeza, insegurança. Mostra o tempo todo instabilidade financeira, instabilidade econômica, instabilidade social. A gente vê muitos conflitos por coisas tolas, muitas discussões por coisas tolas. Eu até já comentei aqui num outro vídeo, né, sobre essa questão que as pessoas hoje elas não conseguem mais dialogar, né, porque cada um quer defender uma bandeira e muitas das vezes é uma bandeira que elas mesmas não conhecem, né, aos certos princípios ou o motivo ou o porquê. Então vai virando aquela bola de neve, sabe? E as pessoas ficam cada dia mais se impregnando nisso, e aí o que acontece? A mudança de hábito é inevitável. A construção de uma cultura desse tipo vai levar você a ser uma pessoa o quê? Cada vez mais rancorosa, cada vez mais estressada, cada vez mais depressiva. E aí vem-se aquela pergunta, vale a pena? Esse rapaz com quem eu conversei mesmo, ele deixou bem claro uma coisa pra ele, né? Que ele tinha certo na vida, que ele tá cansado de cidade grande, ele tá cansado de conviver no meio das pessoas, ele tá cansado de um monte de notícia ruim que ele vê o tempo todo, né? Mesmo dentro das dificuldades que ele está passando, você pode ver que a solução ele já tem nas mãos.
Faz mais de 10 anos que eu não assisto TV, né? Eu não perco meu tempo assistindo novelas que não mostram princípio nenhum, falta de caráter. Tem muitas séries que fazem muita apologia à violência, a crime, né? À desconstrução moral da sociedade. Então, assim, se a gente for fazer uma análise, quais os benefícios que você tem em ficar se alimentando dessas coisas, né? Eu passei, ao longo de 20 anos da minha vida, quando eu tive as minhas primeiras descobertas, as minhas primeiras conexões com o mundo espiritual, né? Onde eu comecei a me impregnar no estudo de magia, de ocultismo, me aprofundei na espiritualidade, procurei a me conectar com o meu eu superior, né? Com aquela pergunta que eu sempre me fazia, né? Qual que é a finalidade de eu estar aqui? Por que eu estou aqui, né? E assim, eu vou começar a falar de coisas um pouco mais tensas daqui pra frente, porque eu acredito que eu já deva ter colocado algumas coisas aqui bem, assim, na tranquila, para que as pessoas possam ouvir. E ao certo que a humanidade, para quem conhece o Universo 25, eu ainda vou falar um pouco mais dessa questão aqui, que infelizmente a gente está na fase do declínio, né? Para quem não sabe, né, esse mundo ele é governado por um governo oculto, né? Então, quanto mais notícias ruins você vê por aí, quanto mais fatos ruins que você se depara, tenha certeza que por trás disso tudo tem um governo oculto que está ali conduzindo toda essa caminhada. Se eu for dar inúmeros exemplos aqui, os mais recentes aí a gente tem com relação à Ucrânia, por exemplo. As informações que vocês estão ouvindo aqui no nosso noticiário são totalmente diferentes do que a gente está ouvindo lá fora, principalmente ali naquela região, na região da Polônia, da Ucrânia, onde estão transformando uma questão política, né, num conflito bélico, né? E qual que é a ideia desse vídeo hoje? É deixar bem claro para vocês, mais uma vez, que nós somos seres de luz, então não podemos ser seres de luz, né, com a capacidade de evoluir, se nós ficarmos presos em crenças limitantes, ficarmos presos em materialismo principalmente, né? Não há condições de você ter uma vida evolutiva dessa forma. Eu já devo ter comentado no outro vídeo, vou repetir, eu, você, qualquer outro que estiver me ouvindo, todos nós aqui nesse planeta somos prisioneiros aqui. Por mais que algumas pessoas vão achar isso ridículo, vai achar que eu estou falando bobeira, futuramente eu vou começar a trazer mais coisas aqui e justificar o porquê eu digo isso, né? Eu passei grande parte da minha vida tentando encontrar propósito em religião, né, no autocrescimento, na evolução da consciência, para chegar ao momento de descobrir que realmente tudo isso aqui não passa de um teatro, não passa de toda uma projeção de realidade que já foi construída para que nós vivamos experiências, né, para que dentro dessas experiências nós possamos evoluir. A grande maioria que veio para cá, né, alguns vieram porque realmente são prisioneiros, outros vieram porque decidiram vir para aprender alguma coisa, outros para ensinar, e a grande maioria não sabe nem o que está fazendo aqui, né? A minha dica, não se alimente de coisas ruins, procure focar em pensamentos positivos. Por sermos seres de luz, criados à imagem e semelhança do Criador, nós temos a capacidade de operar os milagres na nossa vida, né? Se eu não falei aqui nesse canal, tem um livro muito interessante, um best-seller chamado O Poder do Subconsciente. Se você ler esse livro, você vai ver que no final de tudo, no final, quando você terminar de ler o livro, você vai ver que o próprio autor ele descreve, né, que você não precisa acreditar em nada do que está acontecendo ali. Não precisa acreditar em tudo que ele disse, em tudo que ele escreveu, nem nas técnicas que ele ensina. Mas que você vai e pratique. Vai e pratique que você vai voltar e vai assinar o livro embaixo, né? Então essa é a questão que eu sempre tenho martelado, principalmente com as pessoas mais próximas de mim, que nós vivemos num mundo
que não é exatamente como a gente aprendeu desde criança, né? Infelizmente, nós fomos enganados a vida inteira para acreditar numa coisa, quando na verdade a realidade é outra, totalmente diferente, né? A gente vê na próxima com mais informações, para que a gente possa construir aqui uma comunidade onde a gente possa elevar o nosso estado de espírito, né? E adquirir uma consciência plena e expansível, né? Para que a gente possa evoluir aqui nesse planeta.